Existem histórias que o tempo enterra e verdades que ficam esperando o momento certo para serem reveladas. Hoje eu não vou te apresentar uma teoria. Eu vou te contar uma dessas histórias. Uma narrativa que começa com a poeira da Terra Santa e termina abalando os alicerces da história cristã como a conhecemos. Esta é a história de como a crença original sobre o apóstolo Pedro, o chefe dos apóstolos, foi confirmada em pedra e o que isso significa para a sua fé hoje. O que você vai ouvir não está nos livros de teologia mais comuns. É uma reconstrução dos fatos, baseada em uma incrível descoberta arqueológica na cidade perdida de Betsaída e no diário esquecido de um peregrino chamado Willibald. Esta é a história do cristianismo primitivo, como ela realmente era. E acredite, muitos que buscam essa verdade profunda nos assistem, mas a maioria ainda não faz parte da nossa comunidade. Se você quer desvendar os mistérios da fé, inscreva-se agora para não perder nenhuma jornada como esta. Então, prepare-se, fique até o final para ouvir a história completa, ver as imagens do mosaico da Igreja Bizantina e entender de uma vez por todas por que a primazia de Pedro é muito mais antiga e fundamental do que se imaginava. A história que o tempo esqueceu será contada agora. Meu amigo, imagine a cena. Estamos na Terra Santa, um lugar onde cada grão de areia parece sussurrar histórias da Bíblia. Agora, pense na emoção de uma descoberta arqueológica que não apenas confirma uma dessas histórias, mas a ilumina de uma forma totalmente nova. É exatamente isso que aconteceu em El Araj, um local que muitos especialistas hoje acreditam ser a antiga Betsaída. Lá, a pá dos arqueólogos revelou algo de tirar o fôlego, um mosaico antigo, uma obra de arte feita por mãos que viveram séculos atrás. E o que estava escrito nesse mosaico? Aqui é que a nossa jornada começa a ficar emocionante. A inscrição, em grego, identifica ninguém menos que o apóstolo Pedro, com um título poderosíssimo: o chefe dos apóstolos. Pense nisso por um instante. Não é apenas uma pedra bonita, é um testemunho direto do cristianismo primitivo. Uma peça que se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da nossa fé e da história cristã. Essa descoberta abala os fundamentos de muita teologia moderna, nos forçando a olhar para o passado com novos olhos. Agora, vamos conectar isso com a palavra, pois é isso que realmente importa. Quando Jesus olhou para Simão e disse: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eu te darei as chaves do reino dos céus." Mateus 16, 18, 19. Ele estava estabelecendo uma fundação. Por séculos, debates sobre a primazia de Pedro e a autoridade papal dominaram a teologia. Muitos argumentam que essa ideia foi uma construção posterior. No entanto, este mosaico encontrado em El Araj é como um eco da voz de Cristo, gravado em pedra por uma comunidade de fé da antiga Igreja Bizantina. Esta não é uma mera peça de museu, é uma confirmação vibrante da crença que nossos primeiros irmãos tinham na posição única do apóstolo Pedro. A arqueologia bíblica, neste caso, não serve para provar a fé, mas para enriquecê-la, mostrando que a reverência por Pedro, como o chefe dos apóstolos, já era uma realidade viva muito antes do que imaginávamos. É um elo tangível com as raízes da nossa jornada espiritual. Então, o que essa descoberta arqueológica significa para nós, aqui e agora? Ela nos convida a uma fé mais profunda e historicamente ancorada. Saber que peregrinos, como um benfeitor chamado Constantino, que financiou o mosaico, honravam o apóstolo Pedro dessa forma, nos conecta a essa grande nuvem de testemunhas. Eles fizeram sua peregrinação à Terra Santa não como turistas, mas como devotos, buscando tocar nos lugares onde Jesus andou e onde a igreja nasceu. Essa peça de mosaico, encontrada no que pode ser a antiga Betsaída, é um convite para fazermos nossa própria peregrinação interior.
para solidificar nossa crença nas promessas de Cristo. Ela nos lembra que nossa fé não está flutuando no ar. Ela está construída sobre uma rocha. E falando em rochas e lugares, essa descoberta nos leva a uma pergunta intrigante que por séculos atormentou estudiosos e peregrinos. Se esta peça estava lá, onde exatamente ficava a cidade perdida de Betsaida? Meu caro, por séculos a cidade de Betsaida foi quase como uma lenda, um nome sussurrado na história cristã. Pense bem, estamos falando da terra natal de 3 dos apóstolos, incluindo o próprio apóstolo Pedro, o nosso pescador de homens. Foi em Betsaida e em seus arredores que Jesus realizou milagres extraordinários, como a cura do cego e a multiplicação dos pães e peixes. E ainda assim, apesar de sua imensa importância, a localização exata da cidade se perdeu no tempo, um verdadeiro quebra-cabeça para a arqueologia bíblica. Imagine a frustração e, ao mesmo tempo, a paixão de estudiosos e peregrinos que por gerações caminharam pela Terra Santa, tentando encontrar a casa de Pedro. Era um mistério que desafiava a nossa conexão física com as narrativas do Evangelho. Onde estava essa cidade que ouviu tantos ensinamentos de Cristo? Essa busca incessante não era apenas acadêmica, era uma busca por raízes, uma tentativa de ancorar a nossa fé em solo firme e real, um desejo profundo de validar a jornada do cristianismo primitivo. E então, meu amigo, a paciência e a persistência da arqueologia bíblica nos trazem a El Araj. As escavações nesse local, que começaram de forma mais intensa em 2016, foram como acender uma luz em um quarto escuro. E a grande virada de chave foi a descoberta arqueológica de uma antiga igreja bizantina. Agora, por que isso é tão importante? Porque os primeiros cristãos não construíam igrejas em qualquer lugar. Eles as erguiam em locais de profundo significado, marcando eventos ou as casas de figuras santas. Encontrar uma igreja bizantina, datada da época certa, exatamente onde se procura por Betsaida, é um indício fortíssimo. É como se nossos irmãos do passado, em sua fé e devoção, tivessem deixado um mapa para nós. Eles fizeram sua peregrinação para honrar um lugar específico, e a construção dessa igreja é o testemunho silencioso deles. É a prova de que aquele local era venerado, muito provavelmente por ser a terra do apóstolo Pedro, o chefe dos apóstolos. A poeira de El Araj começou a revelar mais do que ruínas, começou a revelar a história. Esta magnífica descoberta arqueológica em El Araj muda o jogo. A existência de uma grandiosa igreja bizantina nesse local específico fortalece imensamente o argumento de que ali era, de fato, a Betsaida dos tempos de Jesus. É uma peça crucial que conecta a geografia, a história e a teologia. A igreja não estava lá por acaso. Ela foi construída com um propósito, com devoção, provavelmente financiada por pessoas de posses e fé, como o já mencionado Constantino. E o que se celebrava ali? A vida e o ministério dos filhos mais famosos daquela terra, Pedro e André. Mas a igreja em si é apenas o envelope. O que estava dentro dela, a carta para as futuras gerações, é o que realmente nos deixa maravilhados. Estou falando, claro, daquele espetacular mosaico no chão. A inscrição encontrada ali não apenas decora, ela declara. E o que ela declara sobre a primazia de Pedro e as chaves do reino nos dá uma visão sem precedentes sobre a fé do cristianismo primitivo. Meu caro discípulo, se a descoberta da igreja bizantina em El Araj foi como encontrar o endereço, a inscrição no mosaico, é como ler a carta que estava na caixa de correio. E que carta! As palavras gravadas ali, financiadas por um devoto chamado Constantino, não são meramente decorativas. Elas são uma declaração de fé e de teologia. A inscrição se refere ao apóstolo Pedro como o chefe dos apóstolos. Vamos parar e meditar sobre o peso disso. Este título não é ambíguo.
Ele aponta diretamente para uma crença na primazia de Pedro, uma ideia de que ele detinha uma posição de liderança singular entre os 12. Para a história cristã, isso é monumental. Por quê? Porque solidifica que a veneração a Pedro não era apenas como um santo entre outros, mas como uma figura de autoridade central. Esta descoberta arqueológica nos oferece um vislumbre extraordinário do pensamento do cristianismo primitivo, mostrando que eles entendiam claramente o papel de Pedro como a rocha sobre a qual Jesus edificaria sua igreja e a quem ele entregaria as chaves do reino. Agora vamos pensar nas implicações. Durante séculos, uma corrente da teologia argumentou que a ideia da primazia de Pedro, que mais tarde se desenvolveu na instituição da autoridade papal, foi uma invenção muito posterior, talvez da Idade Média, para centralizar o poder. Mas este mosaico de Betsaida, datado do século V ou VI, vira essa noção de cabeça para baixo. Ele nos prova que, muito antes das grandes catedrais da Europa ou dos complexos debates teológicos, uma comunidade cristã na Terra Santa, na possível casa de Pedro, já celebrava abertamente sua posição de liderança. Isso sugere que a crença na autoridade do chefe dos apóstolos não foi imposta de cima para baixo, mas floresceu organicamente a partir das próprias palavras de Jesus nos evangelhos. A arqueologia bíblica, mais uma vez, não contradiz a fé, mas a enriquece, fornecendo um contexto histórico que é, francamente, arrepiante. Esta peça de mosaico é um argumento poderoso em pedra. E a beleza da verdade, meu amigo, é que ela raramente anda sozinha. Uma descoberta arqueológica como esta, por mais fantástica que seja, poderia ser vista como um caso isolado. Mas e se as palavras no chão daquela igreja bizantina em El Haraj ecoassem as palavras de um documento antigo, escrito por alguém que não tinha como saber que, mais de 1000 anos depois, arqueólogos encontrariam exatamente o que ele descreveu? É aqui que a nossa história fica ainda mais interessante. A inscrição no mosaico, que fala da honra ao apóstolo Pedro, não é a única testemunha que temos. Existe o relato de uma antiga peregrinação, feita por um bispo corajoso que viajou para a Terra Santa e documentou sua jornada. O nome dele era Willibald, e o que ele escreveu em seu diário de viagem se alinha de forma tão perfeita com esta descoberta que é impossível ignorar. Meu amigo, vamos agora fazer uma viagem no tempo. Pegue na minha mão e vamos para o ano de 725 d.C. Imagine um bispo bávaro chamado Willibald, um homem de profunda fé e coragem. Naquela época, uma peregrinação à Terra Santa não era uma viagem de avião confortável. Era uma jornada perigosa que podia custar a vida, motivada por um desejo ardente de caminhar onde Jesus caminhou. Willibald não tinha um guia turístico ou GPS. Ele tinha as Escrituras, a tradição oral e uma confiança inabalável em Deus. E, para a nossa sorte, ele manteve um diário detalhado de sua jornada. Um documento que sobreviveu por mais de 1 milênio e se tornou uma janela preciosa para o cristianismo primitivo. Ele não estava tentando provar um ponto para a teologia do futuro. Estava simplesmente registrando sua experiência espiritual, suas impressões de uma terra que ele considerava sagrada. E é no relato dessa honesta peregrinação que encontramos uma confirmação espetacular para a nossa descoberta arqueológica. E o que foi que Willibald escreveu que nos deixa hoje tão maravilhados? Ele descreve seu trajeto saindo de Cafarnaum e indo em direção a Curse. E em seu caminho, ele nos diz que passou por Betsaida, a terra do apóstolo Pedro e de seu irmão André. Até aí, tudo bem. Mas é o que ele diz em seguida que faz nosso coração bater mais forte. Willibald relata que ele e seus companheiros passaram a noite em uma igreja que havia sido construída em Betsaida, sobre o local onde se acreditava ser a casa de Pedro e André. Pense nisso.
um relato do século VIII descrevendo uma igreja bizantina dedicada ao apóstolo Pedro, exatamente no local que hoje conhecemos como El Araj. É uma correspondência perfeita. As pedras desenterradas pela arqueologia bíblica e as palavras escritas pela pena de Willibald estão contando a mesmíssima história, uma harmonia que ecoa através de 13 séculos. Isso é mais que uma coincidência, é uma confirmação histórica de um valor incalculável. É neste ponto, meu caro discípulo, que a história cristã ganha vida de uma forma palpável. A descoberta arqueológica em El Araj, com seu impressionante mosaico honrando o chefe dos apóstolos, já era uma evidência fortíssima por si só. Mas quando corroborada pelo testemunho independente de Willibald, ela se torna quase incontestável. Isso eleva a identificação de El Araj com Betsaída de uma forte possibilidade para uma certeza virtual. O que antes era uma questão de fé e interpretação acadêmica, agora é apoiado por duas linhas de evidência que se encaixam como chave e fechadura. Este alinhamento perfeito entre o texto e os artefatos nos dá uma confiança renovada na transmissão da tradição cristã. E isso tem um impacto profundo, não apenas para localizar a casa de Pedro, mas para entendermos como a fé dos primeiros cristãos se manifestava e como eles viam a estrutura da igreja muito antes dos debates sobre a autoridade papal. Então, meu amigo, depois de toda essa jornada, o que essa descoberta arqueológica realmente significa? Significa que a história cristã não é um livro fechado, é um campo vivo, pulsante, com segredos ainda a serem revelados. A identificação de El Araj como a provável Betsaída e a descoberta da igreja bizantina sobre a possível casa de Pedro transformam um ponto no mapa em solo sagrado e tangível. A importância espiritual do local é imensamente fortalecida. Não é mais apenas um lugar sobre o qual lemos, é um destino de peregrinação cuja santidade agora é confirmada tanto pela arqueologia bíblica quanto por relatos históricos como o de Willibald. Essa convergência de evidências nos dá uma conexão mais profunda com as raízes do cristianismo primitivo. É como se pudéssemos, por um momento, sentir a mesma fé que motivou aquele patrono, Constantino, a financiar um mosaico tão explícito em sua devoção ao apóstolo Pedro, o chefe dos apóstolos. O impacto mais profundo, no entanto, reside na teologia e na nossa compreensão da estrutura da igreja primitiva. A inscrição do mosaico, chamando Pedro de portador das chaves do reino no século V ou VI, é revolucionária. Ela sugere fortemente que a crença na primazia de Pedro não foi uma invenção tardia ou uma construção política da Idade Média. Pelo contrário, era uma crença já consolidada e celebrada abertamente na Terra Santa, o berço do cristianismo. Isso nos força a reavaliar a narrativa sobre o desenvolvimento da autoridade papal. A ideia de uma figura central de liderança, baseada na comissão de Cristo a Pedro, parece ter sido uma parte orgânica da fé do cristianismo primitivo, muito antes das grandes disputas e cismas que viriam a ocorrer. Esta descoberta arqueológica não resolve todos os debates, claro, mas ela adiciona um peso histórico imenso a um lado da balança, mostrando a antiguidade dessa veneração. No final das contas, meu caro discípulo, nossa fé não se baseia em pedras ou mosaicos, mas na rocha que é Cristo. Contudo, que presente maravilhoso Deus nos dá quando permite que a poeira dos séculos seja soprada, revelando testemunhos tão claros e belos da nossa tradição. A história de El Araj e da sua igreja bizantina é uma lição sobre a fidelidade de Deus em preservar a memória do seu povo. Ela nos mostra que a arqueologia bíblica e a fé podem andar de mãos dadas, cada uma enriquecendo a outra.
O mosaico de Betsaida é um lembrete de que as fundações da nossa igreja são profundas, históricas e verdadeiras, fincadas na vida e nas palavras de Jesus, e na devoção daqueles primeiros seguidores, como o grande apóstolo Pedro, o pescador que recebeu as chaves do reino. A história foi contada e as pedras antigas de Betsaida falaram. Para você, qual o maior impacto de saber que a fé dos primeiros cristãos na primazia de Pedro pode ser vista e tocada hoje em um mosaico? Deixe sua reflexão nos comentários, pois sua opinião enriquece nossa comunidade. Se esta jornada pela história cristã fortaleceu seu espírito, imagine o que mais podemos descobrir juntos. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder nenhuma revelação. E não pare por aqui. Clique no vídeo que está aparecendo na tela, pois ele explora outras incríveis descobertas da arqueologia bíblica. Que a verdade te fortaleça. Eu sou o Visão Profética. Fique na paz e até a próxima.